Um minutinho. Bom dia. Hoje falaremos como podemos nos conectar mais com Deus. Vamos lá. Bom dia para quem está aqui no YouTube, bom dia para quem está no Instagram. Gente, hoje o tema é um tema escolhido a dedo, em razão de tudo que está acontecendo. Eu vou contextualizar as pessoas que estão aqui no YouTube assistindo essa aula gravada. Hoje é dia 10 de maio de 2024 e estamos passando por um momento muito difícil no nosso país, aqui, especificamente no estado do Rio Grande do Sul, em razão de uma catástrofe natural, uma grande enchente, né? As águas subiram, especialmente em Porto Alegre, região metropolitana também, e muitas cidades ficaram embaixo d'água. Muitas pessoas literalmente perderam tudo. E estamos ainda vivendo no meio desse verdadeiro caos. Eu resolvi trazer hoje um tema sobre Deus, porque fiquei pensando de que maneira eu poderia colaborar ainda mais para que a energia do ambiente, né, para que a nossa psicosfera, para que nós pudéssemos, para que a nossa vibração energética pudesse ser modificada de alguma forma. Por que isso? Por que é preciso? Hoje nós estamos numa vibe um pouco mais lenta, quem está acostumado a aulas muito animadas, hoje vamos ter uma aula um pouco mais aterrada aqui, certo, gente? Por que nós precisamos fazer esse movimento e por que é extremamente importante que a gente faça esse movimento? Antes de falar sobre Deus, quero falar um pouquinho sobre os homens. Quero falar um pouquinho sobre como é difícil para nós, homens e mulheres, né, encarnados, vivos aqui nesse planeta, conseguir compreender o porquê que algumas coisas acontecem. E eu não tenho a mínima ousadia aqui hoje de explicar o porquê é que está acontecendo essa catástrofe ou porquê é que catástrofes como essa acontecem. Não tenho essa ousadia, não tenho essa pretensão. Mas nós, homens e mulheres, temos essa tremenda dificuldade. Por quê? Porque ao estarmos encarnados aqui, acabamos, na matéria, nos tornando seres mentais. Ao nos tornarmos seres mentais, tudo o que acontece conosco, ao nosso redor, passa pelo nosso racional, ou deveria passar. Ao passar pelo nosso racional, nós simplesmente não conseguimos entender determinadas situações que acontecem no dia a dia. Então, eu lembro na época do Covid que muitas pessoas me perguntavam, Dani, mas por que é que Deus permite que nós passemos por situações como essa? Essa pergunta é uma pergunta que eu não tenho resposta para ela. Eu tenho algumas ideias que fazem sentido para acalmar o meu coração, mas talvez elas estejam muito longe da verdade. Por quê? Porque a mente humana não consegue compreender o que é Deus. A mente humana não consegue, e nem deveríamos ter essa pretensão de entender plenamente, nós não temos capacidade. Não é porque a gente é burro, não é por isso. É porque simplesmente ainda não estamos preparados para compreender a imensidão que é o Criador. E quando acontece esse tipo de catástrofe e as pessoas chegam até mim e fazem esse tipo de pergunta, né, Dani, como que a gente consegue entender o que é que está acontecendo sem pegar ranço de Deus, sem brigar com Deus? Muitas pessoas durante a pandemia e até agora, durante essa crise que está acontecendo aqui, nesse momento, chegaram para mim e disseram que acabaram perdendo a fé, acabaram se desconectando de Deus. E outras chegaram até mim e falaram que perceberam o quanto estavam desconectadas de Deus. Pois no momento em que a coisa fica difícil, no momento em que as tragédias acontecem, e saindo um pouco desse âmbito, dessa tragédia enorme, imensa que está acontecendo, e vindo para pequenas tragédias do cotidiano,
uma doença, um acidente, uma frustração, uma perda. Tudo isso são pequenas tragédias que a gente lida, frustrações cotidianas, que podem sim fazer com que a gente perca a fé em Deus. E o que fazer nesse momento? Primeiro, é importante a gente se dar conta de que dentro de nós, pense aí com você, pense aí nesse momento, se você conhece alguém que diz que não acredita em Deus. Em geral, a gente sempre tem alguém que a gente sabe que diz que não acredita em Deus. Ok. Você que está aqui comigo nessa sexta-feira de manhã, você provavelmente acredita em Deus e ou está querendo aprimorar essa relação, ou já tem essa relação muito bem estabelecida, senão você não estaria aqui assistindo essa aula sobre esse tema. Você que está aqui comigo hoje nessa sexta-feira de manhã, eu pergunto para você, você consegue imaginar a sua vida sem Deus? Eu sei que é algo difícil, diferente de se pensar, mas você consegue imaginar o que é uma vida? Como seria a sua vida se você não tivesse essa sensação, esse sentimento de pertencer, de ser filho, de ser cuidado por algo maior? Eu lembro muito, na época do meu divórcio, porque eu sempre fui uma mulher de muita fé, mas eu tive momentos em que eu estava distraída. Eu não briguei com Deus nessa vida, pelo menos, ainda não, não pretendo brigar. Eu não briguei com Deus nessa vida, mas eu já estive distraída por muitas e muitas vezes. Eu já tive ao longo desses meus 48 anos, opa, 48, ó, dei um salto quântico aqui, gente, volta, 42 anos, acrescentei 6 anos na minha vida aqui. Ao longo desses 42 anos, por muitos momentos, eu me distraí. Estava ali distraída com os meus filhos, com as minhas vivências, com o meu trabalho, comigo, com tantas e outras pessoas, tantas e tantas outras pessoas, e me distraí. Mas eu, Daniela, nunca questionei a existência de Deus. Isso é meu. Você que está aqui, alguma vez já questionou a existência de Deus? E eu trago para vocês a percepção que quando a gente questiona a existência de Deus, acontece algo dentro do nosso coração que é algo muito interessante. Toda vez que alguém chega para mim questionando a existência de Deus, eu percebo que essa pessoa está desesperançosa. Eu percebo que essa pessoa que está questionando a existência de Deus, será, Dani, que Deus existe mesmo? Pois se Deus existe, então ele esqueceu de mim. Já ouvi muito essa frase, tá? Se Deus existe, ele está ocupado com outras coisas. Toda pessoa que chega até mim falando isso, eu sinto imediatamente que ela está muito ferida, desesperançosa. E as pessoas que estão desesperançosas são pessoas que têm muita dificuldade de conseguir viver o seu dia a dia em paz. Pois a paz está conectada intimamente com a nossa capacidade de ter esperança, de saber que amanhã, por mais que hoje o dia esteja muito difícil, eu tenho a esperança de que amanhã o dia será melhor. Então, quando a pessoa não tem essa conexão com o divino, quando essa pessoa pega ranço de Deus, quando essa pessoa não diz que não acredita em Deus, muitas vezes é uma pessoa deprimida, uma pessoa pessimista, uma pessoa que tem sim a vida travada em diversos aspectos,
uma pessoa reclamona, uma pessoa que talvez não consiga viver a sua plenitude, no sentido de viver o seu potencial máximo, porque falta nela algo essencial. Aliás, não é que falta nela algo essencial. Ela não percebe que existe dentro dela um enorme recurso, um manancial extremamente enorme, positivo, elevado de possibilidade, que é ter fé. Quando nós temos fé em algo, então vamos lá, eu estou falando sobre Deus. Você pode entender Deus de diversas formas diferentes. Eu falo muito universo, falo muito força criadora. Muitas pessoas têm a ideia de conexão com Deus muito ligadas intimamente a Jesus, representante de Deus na Terra, segundo os católicos. Muitas outras pessoas têm outros profetas como representantes de Deus na Terra. Uma conexão íntima. Importa o nome que você chama? Não, não importa o nome. O que importa dentro dessa abertura que temos com o Criador, o Ser Divino, com Deus, é a nossa relação íntima com Ele. É a nossa conexão íntima com Ele. E em momentos como o que vivemos hoje, de catástrofe, em momentos como o Covid, anos atrás, em momentos na nossa história de vida, em que a gente tem perdas profundas, rejeições, abandonos, traumas, dores, sofrimento. Nesses momentos, muitas vezes, a gente tem a tendência de questionar Deus. Mas Deus, por que é que eu estou passando por isso? Se Deus fosse realmente tão bom, tão justo, será que eu estaria passando por isso? E aí o que acontece? A pessoa que já está passando por um momento muito difícil, apaga dentro de si a luz, porque Deus é luz. O Criador, o universo que existe dentro de nós, a nossa fé nesse universo, nesse Criador, ela é extremamente essencial para que a gente levante da cama em dias difíceis. Se eu não tiver essa fé, se eu não tiver essa crença em algo, em alguém, em um porquê, nos dias difíceis, eu simplesmente não vou ter ânimo, coragem, energia, não vou ter por que levantar da minha cama. Em momentos tão difíceis da nossa história, da nossa vida, seja no âmbito coletivo, seja no âmbito individual, toda vez que nós questionamos a presença de Deus, a existência dele, ou o interesse dele em nossa vida, Deus está muito ocupado agora, não está olhando por mim. Toda vez que fazemos isso, nós tiramos de nós um grande presente. É como se a gente jogasse no lixo algo que é muito importante, que nos foi dado no momento em que nós nascemos dentro dessa existência, não só nesse plano, que é a sensação de ser filho, a sensação de ser cuidado, a sensação de que existe alguém, algo superior que vela por nós. E nesses momentos tão difíceis, se nós abrirmos isso e jogarmos fora esse presente que tem dentro de nós, que é essa chama divina, vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Se nós jogarmos fora isso, estamos jogando fora ao mesmo passo a nossa esperança.
Pois sem a fé de que dias melhores virão, qual é o propósito dessa vida então? Dentro de nós, todos nós, dentro do nosso espírito, da nossa alma, temos lá dentro uma chama que é colocada por Deus. Então, todo mundo que chega para mim e fala que não acredita em Deus, eu tenho a certeza absoluta de que a pessoa ainda não despertou para isso. Infelizmente, muitas pessoas que têm esse padrão de crença não acreditam em Deus. É uma crença, é uma ideia, é uma verdade para ela e que tem que ser respeitada. Atenção. A base de tudo, Deus é respeito. Não importa o que você acredite. Não importa o nome que você dê. Respeito. Se a pessoa chega para mim e fala, eu não acredito em Deus, eu não vou tentar convencer ela de que Deus existe. Pois Deus existe para mim. Se Deus não existe para ela, é escolha dela. Ainda assim, a minha crença, a minha verdade é que, mesmo que a pessoa diga isso, dentro dela existe aquela chama. E o que isso quer dizer? Para mim, eu entendo que todos nós temos, sentimos e vivenciamos todos os dias a chama do Criador dentro de nós. Por mais que a gente não compreenda essa vontade de viver com o nome Deus, Criador, Universo, ela ainda assim existe dentro de nós. Por que você levanta de manhã? Qual é o motivo que faz você acordar? Ah, Dani, hoje em dia eu só estou empurrando com a barriga. Existem épocas da vida que é assim mesmo. Existem épocas da vida em que nós precisamos ligar o modo sobrevivência. E quando nós ligamos o modo sobrevivência, existem duas coisas, dois tipos de situação, dois tipos de conduta que as pessoas costumam ter. E aqui vem uma coisa muito importante dessa nossa aula de hoje. Quando nós precisamos muito de Deus, muito, em momentos de tragédia, de dor, de frustração, de sensação de perda e sensação de solidão e de vazio, existem dois tipos de pessoas. Existe o tipo de pessoa que vai ajoelhar no chão e vai falar: Deus, por favor, eu não sei o que é que está acontecendo. Eu não faço a mínima ideia do porquê eu estou passando por isso. Ou então, eu faço bem ideia do porquê eu estou passando por isso, mas ainda assim, eu me ajoelho no chão e peço que o Senhor guie os meus passos. Peço que o Senhor me dê a força necessária para levantar. Peço, Senhor, que nesse momento de dificuldade, eu simplesmente acredite que existe sim algo por trás maior, sabedor, que é o Pai, é o Criador. E que eu não preciso saber o porquê. Sabe o que é um ato de fé, gente? Ato de fé é quando a gente vai e faz, mesmo sem saber o porquê. Eu vou lá e eu faço, e eu ajo, e eu acredito mesmo sem saber o porquê. É um ato de fé. Então, nesses momentos, existem momentos caóticos, dois tipos de conduta das pessoas. A primeira é a pessoa que tem fé, que ajoelha no chão e diz: Senhor, guia os meus passos. Senhor, me dá força. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, não me dá nada, só me leva, me carrega. E
existe um outro tipo de pessoa, que é o tipo de pessoa que começa a reclamar, que começa a desacreditar ainda mais. É o tipo de pessoa que acaba contaminando outras pessoas com o seu pessimismo, com a sua dor, com o seu sofrimento, com os seus pensamentos muito fortes de que isso não é justo, eu não fiz nada para que isso acontecesse, olha que absurdo, eu tô aqui sofrendo e a outra pessoa lá tá passeando na Europa, sabe? Existem dois tipos de pessoas. O que define o amanhã em momentos catastróficos, sejam eles coletivos ou individuais, é o tipo de pessoa que você é, qual é o tipo de pessoa que você escolhe ser quando o bicho pega. Que tipo de pessoa, que tipo de conduta você tem quando tudo na vida fica muito difícil? Para um momento e reflete. Isso aqui não é para julgar ninguém. De forma nenhuma eu quero trazer pensamentos de julgamento aqui. Estou trazendo para as nossas mãos a responsabilização, porque nós adoramos culpar Deus. Adoramos culpar Deus, culpar o outro, culpar o clima, tudo. Que tipo de pessoa você é quando a coisa fica feia? Você é o tipo de pessoa que respira profundamente e fala: eu não faço a mínima ideia do que está acontecendo, mas eu não vou deixar de ter a fé de que amanhã teremos dias melhores. Esse tipo de pessoa é a pessoa que vai lá pegar o bote em Porto Alegre e vai bater nas casas para ajudar quem está lá. Essa pessoa também está sofrendo. Eu tenho inúmeros amigos que estão em Porto Alegre, desabrigados, desalojados, que perderam absolutamente tudo, perderam casa, perderam negócio, perderam tudo, e que estão, sabe aonde? Sabe onde é que eles estão? Nos abrigos, separando coisas, cuidando das crianças, auxiliando de alguma forma. Essas pessoas, uma família específica, de uma irmã de uma grande amiga minha, fiquei sabendo ontem, perderam tudo. A água invadiu, levou tudo. Tudo dentro do trabalho dela, tudo dentro do apartamento deles. Sabe onde é que eles estão? Estão lá no barquinho para ajudar as pessoas a serem resgatadas. É esse tipo de ação que define quem é você diante das dificuldades e circunstâncias complicadas da vida. Essas pessoas são exemplos divinos no nosso dia a dia, de entrega, de confiança, de fé, de perseverança. Dani, eu não estou conseguindo ser assim. Dani, não tá dando, tá muito pesado para mim. Eu também perdi tudo, eu não tenho essa força. Ok, tá tudo bem. Agora você respira e você retoma. Como que eu consigo retomar se eu não estou tendo força? Primeira coisa, gente, primeira coisa, eu tô falando isso no âmbito coletivo geral dessa tragédia absurda, louca que está acontecendo, e estou falando isso para todo mundo que está sofrendo no dia a dia algo íntimo, interno, particular. Primeira coisa, não se revolte contra Deus. Se você se revoltar contra Deus, você perde a grande chama da esperança que tem dentro de você. Dani, fiquei possessa, não é possível. Eu sou uma pessoa que tô todo dia lá na igreja, tô toda semana na missa, vou no centro espírita toda quarta-feira à noite, vou lá no terreiro toda vez que eu preciso ir. Tô aqui, Dani, como é que pode ter acontecido isso comigo? Estou revoltada com Deus. Ok?
Eu entendo. Recupere-se rápido. Todo mundo tem esse sentimento, às vezes, de indignação, de injustiça. Por que comigo e não com aquele que merece? Olha o julgamento aqui. Por que comigo e não com aquele fulano sem vergonha que aprontou para mim? Por que comigo e não aquele lá que roubou, matou, fez não sei o quê? Por que comigo? Aqui não importa saber por que com você. Não importa. Existe uma explicação com toda a certeza do mundo, mas você não vai descobrir ela. Você não vai saber. E pode ter certeza que é o que eu digo. Eu tenho certeza absoluta que existem coisas nessa minha vida que eu só vou descobrir quando eu desencarnar. E olhe lá. Então, se você está revoltado com Deus por algo que está acontecendo na sua vida, ou até por enxergar coisas muito difíceis, olhe para esse sentimento, compreenda ele, acolha ele, tá bom, tô revoltada, ó, pai, hoje preciso de um tempo, porque tá difícil o negócio. E amanhã você retoma essa conexão. Faz a ligação de novo, ó, Deus, sou eu de novo. Ontem eu não estava muito bem, fiquei muito bravo. Eu não sei o que foi que aconteceu, mas o senhor sabe. Então, retomando a nossa conexão. Por quê? Por que é tão importante, gente, a gente ter essa conexão com o divino? Exatamente por conta dessa chama de esperança. Sem essa conexão com o divino, o dia a dia aqui na Terra fica muito difícil. Eu, sinceramente, estava falando da minha época do meu divórcio, e eu sempre fui uma mulher de muita fé. E naquela época eu lembro que eu fiquei um tanto revoltada, tá? Teve dia que eu acordei e disse assim: eu não quero papo contigo. Tô muito brava. Por dizer, eu faço tudo certinho, tô aqui, ó, certinha, rezando, né? Organizadinha aqui na minha conexão com a espiritualidade, e aí o senhor vem e me apronta uma dessa. Coitado de Deus, ainda leva paga o pato, né? Por situações que eram alheias. E eu pensava, isso é uma coisa que eu me questiono muito. Como é que a pessoa que diz que não acredita em Deus consegue sobreviver nesse dia, nesse mundo de hoje em dia? Eu admiro essas pessoas. Gente, eu não estou sendo irônica. Eu admiro a pessoa que chega para mim e fala que não acredita em Deus. Pois eu não consigo sequer imaginar a minha vida sem colocar nas mãos do Criador do universo, sem entregar para Ele a minha vida, sem entregar para Ele aquilo que Ele sabe que é melhor para mim. Quando a gente acredita em Deus, quando a gente tem muito forte essa conexão com o divino, e aqui a gente vai falar um pouquinho depois sobre como que a gente conecta mais ainda, que eu acho que é muito importante isso. Quando a gente tem essa conexão muito forte, a gente tem uma sensação de estar sendo cuidada o tempo inteiro. E não cuidada, né, daquele jeito que a gente fala, tô te cuidando aqui, ó, tô de olho na sua vida. Não, cuidada com carinho, com amor, olhada, guardada. Conhecer e aceitar a presença divina na nossa vida é aceitar que existe algo muito maior que nos guarda, que nos vela. E quando a gente se revolta contra isso, ou quando a gente diz que não acredita, a gente perde essa proteção. É como se a gente estivesse no meio de uma chuvarada e o nosso guarda-chuva voasse. Você começa a ficar completamente à mercê daquilo. Então a minha pergunta é: por que é que você está se colocando nessa posição de se revoltar contra aquele que é o seu salvaguarda, que é o seu protetor? Ah, Dani, ele não está fazendo o que eu quero. Bom, mas daí vem cá. Vem cá. Isso é um dos pontos que a gente tem que conversar. Você está revoltada com Deus porque ele não está te entregando aquilo que você quer?
Você está revoltada com Deus porque dentro dos desígnios divinos as coisas não estão indo bem para você? Então tá na hora da gente respirar e com muita humildade olhar quem é a gente na fila do pão. Pois se a sua revolta vem porque você não consegue ter de Deus aquilo que você quer dele, como diz o meu marido, é o poste mijando nos cachorros. A gente precisa ter essa noção de qual é o nosso lugar. E aqui vem uma coisa interessante, porque nós somos filhos centelha divina. Então tem muita gente que se revolta com a ideia do poder do Criador, e a gente fala assim, somos um, somos único. E aí as pessoas às vezes entendem que as coisas ficam confusas, ah, mas só um pouquinho. Quer dizer então que você está dizendo que você é Deus, já que você faz parte? Vou lembrar o começo dessa aula. Tem coisas que a gente não entende. O nosso racional não consegue acompanhar. Nós não temos capacidade cognitiva e espiritual de compreender tudo isso. Tá tudo bem. O que importa é que se a gente tem essa salvaguarda, se a gente tem essa sensação de pertencimento e de cuidado, por mais que seja difícil a nossa situação, por mais que esteja desafiador o nosso dia a dia, eu vou ter aonde me abrigar. E esse lugar em que eu me abrigo é sim na minha fé. É sim sabendo que existe uma realidade que talvez eu não compreenda, mas que ela tá ali. E que se eu tiver a fé necessária, eu vou conseguir vivenciar aquilo da melhor forma possível, o que não quer dizer sem dor. Não quer dizer que só porque eu sou uma pessoa de muita fé, eu não passo por problemas. Não quer dizer de maneira nenhuma que por eu ter muita fé e ter uma conexão profunda com o Criador, eu não passe por perrengue na minha vida. É óbvio que eu passo. Claro que eu passo. Mas qual é a forma que eu passo por esse perrengue? Será que a forma como eu escolho passar pelas dificuldades da minha vida, colocando Deus acima de tudo, é algo que facilita ou dificulta o meu caminho? Talvez a grande questão aqui, gente, seja que nós estamos tão distraídos no nosso dia a dia, de rotina, de cuidado com filhos, de trabalho, emprego, marido, ausência de marido, né? A gente está tão distraído que a gente só vai lembrar de Deus quando. Quando é que a gente lembra de Deus? A maioria das pessoas? Quando o rolê fica louco. E quando o rolê fica louco, aí todo mundo vai lembrar de Deus. E cara, tá tudo bem, melhor lembrar de Deus do que não lembrar. Mas será que se eu lembrasse de Deus todos os dias, a todo o momento, ou eu tivesse aqui comigo uma conexão muito forte em que Deus não fosse esquecido, será que eu não teria uma vida diferente? Será que as coisas não seriam um pouco mais fáceis? Será que eu não passaria por situações muito difíceis de uma maneira mais leve? Eu digo para vocês que sim, com toda certeza. Pois se eu só lembro de Deus quando eu preciso dele, é uma forma de viver. Mas se eu não esqueço jamais da presença divina na minha vida, é outra forma de viver. E eu atesto para vocês e eu assino o documento que for preciso assinar para dizer para vocês que a pessoa que tem a constância na presença divina no sentido de escolha, eu escolho
ser a pessoa que crê que tem Deus acima de tudo, que é presente aqui. Eu escolho ser essa pessoa. Então, toda vez que eventualmente eu esqueço de agradecer, eu volto para esse lugar. Opa, hoje de manhã eu levantei e já peguei o WhatsApp, esqueci até de agradecer a Deus que eu abri os meus olhos. Volta. A pessoa que tem essa conduta, assina embaixo qualquer documento. Eu garanto para vocês que é uma pessoa que passa, sim, por muitos perrengues e dificuldades, mas é uma pessoa que vai passar por tudo isso de uma maneira mais serena. Vejam, Deus e a crença, a conexão com o divino não nos impede de passar por provações na vida, mas nos dá ferramentas de sermos pessoas mais esperançosas, mais sábias e mais serenas. Gente, quer coisa mais importante do que estar sereno diante de dificuldades absurdas do nosso dia a dia? Quer coisa mais importante do que essa? Eu desconheço. Pois se estamos serenos diante das catástrofes, se nós conseguimos manter a nossa força, a nossa fé, a nossa esperança, a partir desse lugar, dessa chama acesa, a gente reconstrói qualquer coisa. A partir dessa chama acesa, a gente reconstrói qualquer coisa, qualquer situação, ainda que tenhamos perdido muito. Então, hoje é um dia, a situação que estamos vivendo é algo muito importante para que a gente possa pensar sobre como é que eu trabalho essa conexão com Deus dentro de mim. Dani, beleza. Mas eu senti que ao longo da minha vida eu dei uma desconectada. Às vezes, quando a gente é criança, dependendo do lugar que a gente é criado, da família, a gente tem uma conexão profunda com Deus. Rapidamente, eu quero trazer um conceito aqui, uma coisa importante. Gente, atenção. Eu sei que pode parecer bobagem ou clichê falar isso, mas nunca é bobagem ou clichê falar algo importante. Religião não é Deus, ok? Igreja, culto, centro espírita, terreiro, cerimônia budista, tudo isso são lugares onde o homem encontra Deus, materialmente falando. Mas isso não é Deus. O que isso quer dizer, Dani? Religião, atenção, religião é uma construção humana. Espiritualidade, religiosidade, sim, é uma construção divina. Vocês entendem essa diferença? Por que é que eu estou falando sobre essa diferença? Porque muitas pessoas podem não conseguir encontrar Deus em lugares físicos. Dani, eu vou na igreja, não faz sentido para mim. Fui criada em um tipo de religião que hoje em dia já não faz sentido para mim, então eu me afastei. Me afastei da religião. Não quero mais ir ao culto. Não faz mais sentido para mim ir ao centro espírita. Não quero mais ir à missa. Não tem problema, tá tudo bem. Tá tudo bem. Existem pessoas que se dão muito bem nesses lugares e existem pessoas que não se dão bem nesses lugares. Aqui a grande questão é a seguinte: tudo bem, você não quer ir na missa, você não quer ir no centro tomar um passe, não tem problema nenhum. O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer para se conectar com o divino no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, enquanto você lava a louça, enquanto você dá uma aula, enquanto você faz o lanche das crianças?
Você não precisa estar dentro de uma igreja, de um centro espírita, de um terreiro, de um culto religioso, qualquer, não importa qual. Você não precisa estar ali dentro para se conectar com o divino. Aquele lugar ajuda? Dependendo da pessoa, sim. Dependendo da pessoa, aquele lugar atrapalha. Pois se você vai para dentro da igreja, do centro, do terreiro e começa a questionar os homens e as atitudes, em vez de você aproveitar aquilo lá, você vai estar trazendo só BO para dentro de você. Então, gente, atenção. Você não precisa, você escolhe estar dentro da igreja. Você escolhe estar dentro do terreiro. E você escolhe estar dentro do centro espírita. Não importa. Não importa. Hoje em dia não importa. E cada vez vai importar menos. Escrevam o que eu estou dizendo. E eu não estou dizendo que as religiões não são importantes. Não é isso que eu estou falando. Eu acho que as religiões são essenciais. Por quê? Porque existem muitas pessoas que precisam dessa conexão com o lugar de oração, com aquele momento na agenda semanal. E isso é maravilhoso. Eu agradeço a Deus por todas as religiões, todas. Por quê? Porque a forma que aquele espírito, que aquela pessoa, que aquela individualidade entende que faz sentido se conectar com o divino. Então, isso é abençoado. Como não ser abençoado se é um lugar em que você se conecta com o divino? Ah, Dani, mas lá eles fazem isso, eles fazem aquilo. É problema seu? É você que está fazendo? Então, deixa. O que é o problema seu é como você está agindo no seu dia a dia, ou como você está agindo dentro do seu templo religioso, ou como é que você está agindo ao sair do seu templo religioso. Ó, até o YouTube fez um joinha aqui. Como é que você está agindo ao sair do seu templo religioso? Você é uma pessoa que vai lá para o seu templo religioso de qualquer religião e naquele momento você é, né, Cordeiro de Deus, eu sou boazinha, nossa, Senhor, tal, aqui. E aí da porta para fora eu já tô ali, nossa, você viu a roupa da fulana? Que inadequada. Você viu o que aconteceu com o ciclano? Na porta do lugar já começa a cair tudo para baixo. Pelo amor de Deus, gente. Então, por que eu estou falando isso? Porque o templo religioso é de extrema importância para algumas pessoas? Sim. Deve ser valorizado? Sim. Com certeza. Agora, quem é você ao sair, ao botar o pezinho para fora do templo religioso? É isso que importa para Deus, gente. Lá, você fazer as oferendas, rezar, acender incenso, né? Levar lá. Não importa o que você vai fazer ali dentro. Para Deus, importa o que você vai fazer lá fora, no seu dia a dia. Qual é a sua verdade? E não adianta tentar esconder, tá? Não me vem com essa de que eu sou boazinha dentro do centro espírita e lá depois eu vou falar mal do coleguinha, vou ficar vibrando coisa negativa com aquela pessoa. Não vem com essa, não, porque Deus é onisciente e onipresente em todos os lugares, em todas as consciências, especialmente na sua. Então, como é que a gente se faz para se conectar mais com Deus? Os templos religiosos são sim um lugar. Dani, mas daí lá eu vou lá e daí eles fazem isso e fazem aquilo. Não, peraí. Quem faz errado dentro de templo religioso é homem e é mulher, não é Deus. Para de criar birra com Deus por causa de atitudes mundanas. Se o homem decepcionou você, se o dirigente decepcionou você, se o pastor, se o padre decepcionou você, foi ele, não foi Deus. Se o padre foi lá... Nossa, uma vez eu ouvi uma moça, ela era muito católica, uma conhecida minha, de muito tempo. E ela me contou uma coisa que eu fiquei muito abismada. Quando ela se separou, ela sofreu muito, essa moça. Sofreu muito, muito, muito. E ela era extremamente católica. Ela ia toda vez até a igreja, no domingo e tal. Okay. Quando ela se separou, ela foi fazer a confissão dela lá.
E o padre falou para ela que aquilo era um pecado, que divórcio era pecado, que Deus não aceitava aquilo lá e que ela estava em pecado. Isso aconteceu dentro da Igreja Católica, gente, essa história, mas isso acontece em qualquer lugar, tá? Qualquer tipo de religião, beleza? Sabe o que aconteceu com essa moça? Ela que era extremamente católica, ela que precisava estar naquele lugar, ela que amava estar naquele lugar, deixou de frequentar a missa. Por quê? Porque o padre falou para ela que ela estava em pecado. Olha o perigo. Sabe o que aconteceu com ela? Lembra que eu falei no início da aula, a chama da esperança? Essa moça deixou essa chama se apagar. Se apagou a chama da esperança dela e ela começou a se perder na vida. Olha como é importante a gente dissociar o que é do homem do que é de Deus. Pois Deus certamente não entendia que ela estava em pecado. Jamais. Deus entendia que ela era uma mulher de fé e que ela estava sofrendo, e Deus certamente a acolheria. O homem não foi capaz de fazer isso. Então preste muita atenção nas suas feridas em relação a Deus, se são feridas com Deus ou se são feridas com o homem. Ok? Ponto 1. Dani, minha ferida é com o homem. Bom, então essa é fácil de curar. Ou você consegue perdoar o homem, aquele homem, ou você segue a sua vida e vai encontrar outras formas, tá tudo bem, beleza. Gente, eu adoro as sessões do YouTube, eu saio fogos de artifício aqui. Ok, beleza. Dani, meu ranço é com Deus. Não é com o homem, não, é com o divino, ok? Comece a questionar o porquê você tem esse ranço com Deus. Comece a questionar se não é de um lugar muito mimado, no sentido de que eu gostaria de viver a vida de uma maneira diferente. Deus não está proporcionando isso para mim e eu fiquei brava. Não quero mais brincar. Analise se você, dentro dessa situação, não está querendo mandar em Deus. Certo? Dani, eu tô com ranço de Deus porque eu era uma pessoa de muita fé, eu acreditava muito em Deus. E aí aconteceu uma tragédia muito grande na minha vida e eu não consigo entender por que é que isso aconteceu comigo, já que eu era uma pessoa de muita fé. Okay. Nessas situações, te convido a acreditar ainda mais. Como que eu faço isso, Dani? Se você já era uma pessoa de fé, você não deixa de ser uma pessoa de fé. Você pode estar triste, desiludida, mas você não deixa de ser a sua essência. E você pode ter certeza que Deus não dá um fardo maior do que aquele que a gente pode carregar. E se você está carregando esse fardo, você pode também ter muita certeza de que lá na frente, talvez daqui a alguns anos, talvez daqui a algumas vidas, você compreenda o porquê é que você passou por tudo aquilo. Vou dar um exemplo meu, pessoal, para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu disse para vocês, sempre fui uma mulher de muita fé. Quando aconteceu o meu primeiro divórcio, a minha separação, eu fui ao chão. Foi muito difícil para mim. Muito difícil. E eu não vou dizer que eu questionei Deus, porque eu não cheguei nesse ponto, mas eu fiquei com ranço. Falei, pô, Senhor, logo eu tô aqui organizando, né? Rezando toda noite. Logo eu. Por que é, Senhor, que eu tive que passar por isso? Por essa dor, por essa frustração, por essa rejeição, por esse abandono? Deus não me respondeu na hora. A única coisa que Deus me respondeu é: confia. Confia. Confia em mim e confia em você. Tá bom. O que eu vou fazer, né, gente? Eu tinha 2 crianças, um bebezinho na barriga. O que eu vou fazer? Vamos confiar, né? Bora arregaçar as mangas e vamos trabalhar. Ok.
Passaram-se, sei lá, 6, 7, hoje 8 anos. Hoje eu compreendo o porquê eu passei por aquilo. Dani, por que é que você passou por aquilo? Para eu poder estar sentada aqui hoje, nessa sexta-feira, com todo o conhecimento que eu tenho, que é mínimo, falando aqui para vocês e para todas as pessoas que vão ouvir, que existe sempre um motivo. E o meu motivo, a minha razão, o porquê do que aconteceu, era porque eu precisava passar por aquilo para compreender a sua dor e a sua dor. Se eu não tivesse passado por aquela rejeição imensa, por aquela dor, por aquela frustração, eu não seria mulher forte, porque eu sou uma fortaleza hoje. E ao ser uma fortaleza hoje, sabe o que acontece comigo? Eu faço o caminho e eu mostro para você e para você como ser fortaleza hoje também. Pois se eu tivesse caído lá e fosse fraca, e se eu não tivesse passado por aquilo que me moldou e me construiu, eu não seria a Daniela, que tem know-how para dizer para você hoje, você consegue, você também consegue. Pois se eu conseguir, você também consegue. Dani, eu não faço ideia de como. Tá tudo bem, eu também não fazia, mas eu tô aqui. Ou seja, existe um como. Dani, eu não faço ideia do como. Cara, vem cá, me dá a mão, vem cá. Quando a pessoa chega para mim e fala assim, eu não sei nem o que fazer, vem cá. Vamos lá, é para isso que eu tô aqui. Vem assistir as aulas gratuitas. Você tem condição? Entra na Escola Serenar. Tudo isso aqui, gente, é conteúdo da escola. Só que lá o rolê é diferente, é mais aprofundado. Você tem mais condições ainda? Você tem mais pressa ainda? Vem para a mentoria individual. Pronto. São soluções que eu só tenho hoje. Por quê? Porque tomei um baita de um pé na bunda no passado, que me empurrou para frente. Doeu? Misericórdia. Como doeu? Mas me ajudou a construir o meu caráter. Então, todas as dores que a gente passa ao longo da nossa vida, você tem dois caminhos, que é o que eu venho falando ao longo dessa aula. Você pode chorar em posição fetal pro resto da sua vida, ficar reclamando, ficar ranzinza, se tornar uma pessoa amarga. É uma possibilidade e é uma escolha. E, tá tudo bem, porque você tem por onde fazer isso. No sentido de que é justificado, ok? Você pode fazer tudo isso. Ou você pode fazer o que eu fiz. Que é olhar para o Criador e falar assim, você tá de brincadeira comigo, né? Você tá de palhaçada com a minha cara. Então, beleza. Sabe o que eu fazia? Olha que audácia. Beleza. É isso que é para eu fazer? É isso que eu tenho que passar? É por isso que eu tenho que passar? Então tá. Então o Senhor me dá a mão e me conduz. Pois eu não faço ideia do que fazer. Mas o Senhor faz. E aí, quando Deus me respondia e me mostrava os caminhos, eu aceitava, baixava a minha cabeça, sim, Senhor. Sim, Senhor. Ah, mas que loucura isso. Você vai embora para Floripa? Sim, Senhor. Sim, Senhor. Mas você vai passar um mês na Europa? Vai largar as crianças com o teu ex-marido e vai desopilar na Europa? Sim, senhor. Sim, foi divino isso. Deus falou para mim, vai descansar. E aí lá na Europa, mas você vai dar conversa para esse cara aí. Mas ele mora em um lugar tão longe, não faz nem sentido. Sim, senhor. Colocou na minha vida, sim, senhor. Nossa, mas você vai casar com ele e você se conhece há tão pouco tempo. Sim, senhor. Sim, senhor. Você vai mudar toda a sua vida e dos seus filhos para ir embora para Londrina? Junto com o seu novo marido? Sim, senhor. Vou. Sim, senhor. Por quê? Por que eu fiz todo esse movimento? Pois eu tenho juízo. Pois eu sou uma criatura que eu não conheço das coisas, mas eu sou filha de quem conhece. E se Deus chega para mim e fala, baixa sua cabeça e faz? Sim, senhor. Deus nunca me decepcionou. Eu já me decepcionei. Os homens já me decepcionaram muito. Mas Deus nunca me decepcionou. A única coisa que é preciso é que a gente tenha
A sabedoria e a serenidade de saber que as coisas não acontecem no nosso tempo. Não acontece quando a gente quer. Não acontece quando a gente deseja. Acontece no tempo divino. E o tempo divino não é o tempo humano. Então, beleza. Dani, preciso me conectar com Deus, me reconectar, ou preciso ser mais firme ainda no meu tempo, ter essa compreensão, dessa tranquilidade em relação ao tempo divino. O que fazer? Vamos à prática? Vamos à prática, gente? O que fazer? Não adianta chegar para vocês e falar assim, vai rezar. Oh, isso é o mínimo, tá? Dani, como é que reza? Aqui não existe pergunta idiota, tá? Como é que reza? Bom, depende. Você é católica? Você pode rezar com o seu terço. Você gosta de meditação? Pega lá o seu japamala e vai fazer as 108 mantras de meditação. Você é espírita? Conversa com o divino. Você é crente? Conversa com Deus, ore, peça para ele. Você é da Umbanda? Faça suas oferendas. Não importa como você vai falar com Deus. Gente, Deus dentro de nós, a gente não precisa se preocupar, a gente só tem que ter a intenção. A intenção. Senhor, eu não sei nem o que te dizer, mas o Senhor sabe o que eu preciso. Olha por mim. Pronto. Conectou. Além disso, a gente pode se conectar com o divino de outras formas. Não só através de uma prece. Quer ver? Quando você sai na rua, eu vivo fazendo isso, gente, eu sou dessas. Você sai na rua e você vê uma árvore muito bonita. Você sai na rua e você ouve o canto dos pássaros. Você vai sair na rua e você enxerga um sol maravilhoso. Você contempla a natureza. Você sai na rua e vê uma pessoa muito bonita, sem olhos de desejo. Você contempla a criação divina. Isso é conectar-se com Deus. Você come uma comida muito gostosa, uma fruta muito saborosa, e você percebe ali que aquilo ali é algo além do humano, é sobrenatural. Você está conectado com Deus. Quando você sente aquela gratidão, aquela surpresa, nossa, que morango docinho. Coloque a sua intenção em estar conectada com a criação. Admire as estrelas. Olhe para o sol e deixe o sol te aquecer. Tudo isso, gente. Ouça uma música bonita. Vocês sabiam que a música é uma das formas mais rápidas de elevar ou baixar o nosso padrão vibratório? Você precisa... Nossa, Dani, eu tô péssima hoje, acordei muito mal. Cara, abre o Spotify, procura lá, sei lá, Mozart, Bach, eu adoro Bach. Coloca música clássica. Dani, não curto muito música clássica. Coloca música gospel. Dani, não curto música gospel. Escolha aquilo que faz o seu coração vibrar. Música celta? Não importa, gente. Escolha aquilo que faz o seu coração vibrar. Positivamente falando. Atenção, por favor. Outras formas de se conectar com o divino. Em vez de você ficar assistindo o jornal que está passando muitas cenas difíceis hoje em dia, vai assistir uma aula da Serenar. Vem aqui assistir uma aula comigo. Escolhe outra pessoa que fale coisas positivas para você acompanhar. Isso não é alienação, isso é cuidado com você. Cuidado com os seus pensamentos. Pois para você ajudar, mesmo que você esteja aí no bagulho louco, no rolê maluco que está acontecendo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mesmo que você esteja aí no meio dessa confusão, ou que tenha pessoas amadas tuas que estão no meio dessa confusão, você precisa estar sã, você precisa estar serena. Dani, não estou conseguindo ter serenidade, tá o caos aqui. Então você só não pode surtar.
Se você surtar, se você se deixar levar, gente, é uma pessoa a menos a auxiliar. Porque se você surtar e se deixar levar, você perde a oportunidade de ser uma mão que auxilia, pois você vai ser a mão que precisa de ajuda. Então, se você está nesse ambiente vibratório, se você está nesse lugar de dificuldade e de dor, então faça o movimento contrário, de levar o auxílio. Já deu aqui minha 1 hora e eu estou falando. Gente, conexão com o divino é muito simples, pois o divino está em nós. Então, respirem profundamente quando vocês acordarem de manhã, olhem para vocês e percebam a graça e a bênção que é. Não importa, eu sei que tem pessoas que acordam e nesse momento estão acordando com situações muito difíceis para resolver, mas estão acordando. Então, vamos aproveitar as nossas oportunidades cotidianas para compreender que temos aqui escolhas. E eu sugiro fortemente que você escolha ficar de bem com Deus, em vez de pegar ranço dele nesse momento. Escolha ser parte da corrente de bem, do movimento que está sendo feito de auxílio de qualquer forma. E escolha dentro das suas tragédias cotidianas, individuais, não se deixar levar pelo desespero. Não se deixar levar pela revolta. Trazer para você a ideia de que talvez sim seja preciso você ter a humildade de saber que não é no seu tempo, mas ter a fé e o ato de fé. Viver é um ato de fé. O ato de fé que você precisa ter hoje é ter a esperança de que amanhã o dia vai ser melhor. Faça a sua parte para que amanhã o dia seja melhor. Faça os movimentos necessários para que isso aconteça. Dani, eu não estou bem, eu não consigo fazer qualquer movimento. Então, só reza. Não traga mais confusão para a sua vida. Não traga mais problema. Apenas respira, trazendo a consciência da entrega ao Senhor. Criador, eu não sei o que é que está acontecendo. Eu não sei o porquê está acontecendo, mas eu sei que o Senhor está por mim. Então, não me abandone. Então, me dê força. Então, não permita que eu perca a esperança. Minhas queridas, meus queridos, espero que essa aula tenha auxiliado de alguma forma. Se alguém estiver precisando conversar, eu sou fonte de palavras de aconchego nesse momento. É a maneira como eu encontro de tentar auxiliar. Então, me chama no direct, me manda um WhatsApp, a gente pode conversar, vocês podem trazer para mim o que está acontecendo e eu tento levar de mim para vocês um pouco de tranquilidade e serenidade. Um beijo, fiquem bem, um bom fim de semana e até a próxima.